Cavalheiro, você pode ter o rosto mais simétrico do planeta, pode malhar todo santo dia, vestir roupas caras, andar com postura de campeão e, mesmo assim, ser completamente ignorado por certas mulheres. Sabe por quê? Porque o que realmente atrai não é o que ela vê, é o que ela sente. Não é o carro que você dirige, não é a sua conta bancária, nem o seu status social, é a forma como você se comunica, a forma como você ativa o cérebro dela, a forma como você faz ela sentir algo que ninguém mais faz. Hoje, você vai entender como dominar o espaço invisível entre o que você diz e o que ela sente. Você vai aprender a 1. Ser lembrado mesmo quando estiver ausente. 2. Ativar a curiosidade dela sem dizer quase nada. 3. Plantar ideias que ela mesma vai querer decifrar. E 4. Se tornar um homem impossível de ignorar. Não importa sua aparência, não importa sua conta bancária. O que importa é o impacto que você deixa na mente dela. Se você quer sair do grupo dos esquecíveis e entrar para o seleto grupo dos inesquecíveis, escreva agora nos comentários: eu jogo o jogo invisível, porque a partir de agora, você não vai mais implorar atenção, você vai dominar a presença. Seja bem-vindo ao Arsenal Estoico. Vamos começar. Parte 1. A chave está na mente, não na aparência. Um dos maiores erros dos homens modernos é achar que mulher se apaixona pelo que vê. Mas você já ouviu uma mulher dizer: eu não sei o que ele tem, mas tem algo nele. Isso, senhores, é o que separa os comuns dos inesquecíveis. A maioria dos homens joga seguro. Você é linda. Gosto do seu cabelo. Você tem um sorriso lindo. Sabe o que isso causa? Nada. É o equivalente a dizer que a água é molhada. Se você quer causar impacto real, valorize o que quase ninguém nota: a mente dela. No momento certo, solte uma frase como: gosto de como você pensa. E quando ela disser algo fora do comum, complemente com: tem algo no seu jeito de ver o mundo que é raro, e isso me prende. Faça uma pausa antes de falar. Olhe nos olhos dela. Diga com calma. Por quê? Porque isso mexe com o ego mais protegido dela, o intelectual. Você não está falando da beleza, você está valorizando o que está por trás dos olhos dela, o cérebro. Resultado, você aciona o desejo de ser reconhecida por quem ela é e não só por como ela parece. E, senhores, isso gruda. Quando você elogia o intelecto dela, você envia um sinal sutil de que não está ali apenas para consumo estético. Está ali para descobrir quem ela realmente é. Mulheres que são acostumadas a receber elogios pela aparência vão te testar com mais profundidade quando você mostra interesse pela mente. E isso é exatamente o que você quer. A mente feminina é um labirinto emocional cheio de símbolos, crenças, feridas e desejos. Quando você elogia a lógica dela, é como se dissesse: eu te vejo além do véu. Um elogio ao intelecto gera um efeito colateral valioso. Ela se sente mais confortável para ser vulnerável com você, o que aprofunda a conexão. Um homem que destaca a visão de mundo dela ativa o instinto de autoexpressão. Ela vai querer se abrir mais, te incluir em conversas íntimas, buscar sua opinião. Essa abordagem também eleva o seu valor. Homens que enxergam além da superfície transmitem maturidade, controle emocional e intenção real. E o mais curioso, quando você elogia a forma como ela pensa, ela passa a se importar com o que você pensa também. E isso muda completamente o jogo. Parte 2. O poder da presença e dos detalhes invisíveis. Senhores, todo ser humano tem uma necessidade primitiva: se sentir importante. E com as mulheres, não é diferente. A diferença está no seguinte: enquanto a maioria tenta impressionar com palavras, os homens de verdade causam impacto com percepção. Você já reparou? Tem gente que entra num ambiente e tudo muda, a atmosfera muda, o tom muda, as pessoas reagem diferente. Se você fizer uma mulher sentir que ela tem esse poder, ela nunca mais vai te olhar como um homem comum. E aí entra uma frase simples, mas devastadora. Não sei se você percebe, mas tem algo em você que muda o ambiente.
Solte isso com tranquilidade, sem exagero. Olhe nos olhos, faça uma pausa, depois sorria e diga: não sei explicar, só sei que é assim. Por que funciona? Porque você não está só elogiando o físico, você está dizendo que a presença dela tem peso, tem força, tem impacto. E quando ela te perguntar: mas o que você quer dizer com isso? Não caia na armadilha de explicar. Mantenha o mistério. Deixe a mente dela trabalhar. Porque, meu caro, quanto mais ela pensa, mas ela pensa em você. Agora, um detalhe que quase ninguém percebe. E aqui entramos na verdadeira arte da percepção masculina. A maioria está ocupada demais olhando para o corpo, para perceber o que realmente diferencia uma mulher. Os pequenos detalhes. A forma como ela toca no cabelo quando está nervosa. O jeito como ela sorri de lado quando escuta algo que gosta. A pausa que ela faz antes de dizer algo importante. Quando você percebe isso e mostra que percebe, você ativa algo poderoso dentro dela. A sensação de ser vista, de verdade. E aí, use uma frase como: eu reparo nos pequenos detalhes e gosto do que vejo. E aqui está o truque. Não diga quais detalhes. Deixe que ela imagine. Porque no exato momento em que ela começa a se perguntar: o que ele viu em mim? Você já está ocupando espaço na mente dela. Mais uma vez, não é sobre ser óbvio, é sobre ser diferente. E os diferentes não são esquecidos. Quando uma mulher sente que a energia dela é percebida, ela automaticamente associa você a alguém que está em outro nível de consciência social. Ao dizer que a atmosfera muda com ela por perto, você ativa o senso de protagonismo que muitas nem sabiam que desejavam viver. Esse tipo de frase não apenas elogia, ela dá à mulher um papel central em uma narrativa emocional, e isso a prende. Você a transforma de objeto passivo de desejo em força ativa de transformação emocional no ambiente. Essa percepção desperta nela um desejo inconsciente de manter esse efeito sobre você, de continuar surpreendendo, influenciando, marcando presença. Ela passa a medir as próprias ações e fala-as com mais atenção perto de você, porque sente que está sendo verdadeiramente notada. E no fim das contas, você não está só elogiando, está refletindo de volta o poder que ela nem percebia que tinha. Parte 3. Crie o efeito viciante e plante a semente do inesperado. Senhores, existem conexões que são racionais e existem aquelas que a gente sente, mas não consegue explicar. E é exatamente aí que mora o poder. Se você quer ficar na cabeça dela, não diga o que todo mundo diz. Não entregue respostas. Plante perguntas, frases que deixam um eco, frases que ela leva para casa e repete mentalmente sem perceber. A primeira delas é simples, mas hipnótica. Não sei porquê, mas tem algo em você que me vicia. Diga isso como se fosse um pensamento escapando sem querer. Não com intensidade exagerada, nem como quem tenta agradar. Solte como quem está pensando alto. Se ela te perguntar o que você quis dizer, você não entrega a resposta. Você sorri, respira e diz: não sei, mas acontece. E pronto. Você se tornou um enigma. E enigmas, senhores, são irresistíveis. Para a mente feminina, ela vai tentar entender, vai analisar, vai lembrar da conversa. E quanto mais ela tenta decifrar, mais envolvida ela fica. Agora escuta essa estratégia, porque ela é fina e mortal quando bem usada. U e C, a história que nunca aconteceu. Você está no meio de uma conversa boa, íntima, com conexão. Aí você olha nos olhos dela e diz: engraçado. Sinto que se a gente tivesse se conhecido em outro momento, tudo poderia ter sido diferente. Pausa, silêncio e troca de assunto. Sem explicar por que isso funciona tanto. Porque não é uma declaração, não é uma cantada, é uma sugestão emocional. Você planta uma história paralela na mente dela. Você a faz imaginar outra realidade onde vocês viveram algo mais intenso. E quando uma mulher começa a imaginar você em diferentes possibilidades, você já ultrapassou a barreira da lógica. Agora, você habita o mundo emocional dela. E lá, senhores, é onde a atração real acontece. Se ela puxar o assunto de volta e perguntar como você acha que teria sido,
Responda com um leve sorriso. Difícil dizer, mas dá gosto imaginar. Você não confirma, você não nega, você deixa o espaço em branco. E é nesse espaço que o desejo cresce. Quando você demonstra atenção aos detalhes sutis, transmite autocontrole, presença e refinamento, 3 sinais poderosos de masculinidade madura. Ao invés de tentar impressionar com força, você impressiona com percepção. E isso atinge diretamente o ego silencioso dela. Mulheres estão acostumadas a serem desejadas por partes do corpo. Quando você destaca gestos, olhares ou timbres, você valoriza o que é exclusivamente dela. Essa atitude também mostra que você não está com pressa. Você observa, absorve e entende antes de agir. Isso impõe respeito. Notar detalhes é uma arte sutil de domínio. Você transforma o óbvio em irrelevante e o imperceptível em inesquecível. Cada pequeno detalhe reconhecido vira uma âncora emocional, algo que ela vai lembrar sempre que repetir aquele gesto. E o mais poderoso, quando você faz isso naturalmente, ela começa a se perguntar o que mais você está enxergando, e aí você já está dentro. Parte 4. O jogo proibido e o desfecho estratégico. Senhores, se tem uma coisa que acende o desejo humano como gasolina no fogo, é a sensação de que não deveríamos querer algo, mas mesmo assim queremos. E é aí que entra o jogo proibido. Você está numa conversa que evoluiu, a energia está fluindo, há uma conexão no ar. Esse é o momento. Você respira, olha para ela com naturalidade e diz: é estranho. Tenho a sensação de que não deveria te dizer isso. Pausa. Silêncio. Olhar firme, sem forçar. Você não precisa dizer mais nada, porque o que importa não é o que você vai dizer, é o que ela acha que você ia dizer. E o cérebro dela vai correr para preencher esse espaço. Ela vai imaginar. E adivinha, o que ela imagina sempre será mais poderoso do que qualquer coisa que você falaria. Se ela perguntar, dizer o quê? Você sorri, desvia um pouco o olhar e solta. Não sei se eu deveria. Fim. Você deixa no ar. Você provoca, sem entregar. Você se transforma em um mistério. E, senhores, mulheres não se apegam ao óbvio. Elas se prendem àquilo que as faz pensar, sentir, duvidar, ao que parece errado, mas é impossível resistir. Esse momento vira uma âncora emocional. E toda vez que ela lembrar dele, ela não vai lembrar das palavras. Vai lembrar da sensação. E a sensação, meu caro, é o que realmente gruda. Agora, o grande final. O fecho que os homens erram 99% das vezes. Eles ficam tempo demais, falam demais, esperam demais. E esquecem que no jogo da atração, às vezes ir embora no momento certo é mais sedutor do que permanecer. E é por isso que você vai usar essa frase final com maestria. Adoro conversar com você, mas não quero que isso vire um vício. Até mais. Depois disso, você simplesmente vai embora, sem hesitar, sem olhar para trás, sem esperar reação. E se quiser deixar uma última fagulha queimando na mente dela quando estiver saindo, jogue de leve por cima do ombro. Tem algo em você que me intriga, mas te conto outra hora. E vá embora, sem explicar, sem olhar, sem volta. O que você criou ali não foi só uma conversa, foi um espaço psicológico que ela vai querer preencher. E ela vai preencher com o quê? Com você. O verdadeiro vício emocional nasce quando você ativa o desejo dela de entender algo que nem você parece compreender completamente. Você se torna inesquecível, não porque se explicou bem, mas porque deixou perguntas abertas com respostas que só ela tenta montar. Esse tipo de linguagem cria um loop mental. Toda vez que ela tenta parar de pensar em você, a dúvida volta e puxa o pensamento de novo. Você se torna uma melodia inacabada. Algo que a mente dela tenta repetir, buscando o refrão que nunca foi cantado. Ao expressar que algo nela te vicia, sem saber o porquê, você insinua que há algo nela fora do controle. E isso é extremamente sedutor. Ela vai associar a sensação de não ter controle emocional com o seu nome. E esse tipo de associação é o que prende de forma irracional. Quanto menos óbvio for o motivo da sua atração, mais ela se vê envolvida tentando decifrar o enigma.
e você é o enigma. Parte 5. Reforce que ela é única. Se existe algo que toda mulher detesta, é a sensação de ser só mais uma. E mesmo sem perceber, a maioria dos homens faz exatamente isso. Entopem a caixa de entrada dela com mensagens recicladas, elogios básicos e estratégias previsíveis. Mas você pode se destacar com uma simples frase que ativa o desejo profundo de ser única. Você não é como as outras. E isso me intriga. Por que isso funciona? Porque desperta a curiosidade dela e a faz querer provar que você está certo. Nenhuma mulher quer ser vista como cópia. Ao ouvir isso, ela sente uma necessidade imediata de se destacar ainda mais. Mas atenção, não diga isso de qualquer jeito. Você precisa soltar essa frase no momento exato em que ela demonstra algo que realmente a diferencia. Uma opinião fora do comum, um jeito de pensar, uma atitude que foge do padrão. E se ela perguntar, por que você acha isso? Não. Entregue uma resposta direta. Sorria e diga, ainda estou tentando entender, mas eu gosto disso. Essa resposta ativa a análise dela sobre si mesma através da sua perspectiva. E quanto mais ela tentar entender o que você vê nela, mais ela começa a olhar para você de forma diferente. Dizer que ela é diferente das outras só tem impacto quando você faz parecer que isso é algo raro de acontecer com você, e não um elogio rotineiro. Ao afirmar que ela se destaca, você aciona o instinto competitivo feminino mais antigo. Provar que é, de fato, incomparável. Mas cuidado, não diga isso como quem tenta agradar. Diga como quem está surpreso por ter notado algo fora do comum. Essa abordagem transforma a interação em algo pessoal, íntimo. Faz com que ela sinta que você está vendo. Uma versão dela que nem todos acessam. A chave está em observar o caráter, o posicionamento, os traços de atitude. É aí que mora o você não é como as outras. Quando ela perceber que você captou algo que ninguém mais captou, ela vai fazer de tudo para manter essa imagem viva diante de você. E o mais importante, você não está apenas validando, está selecionando. E um homem que seleciona automaticamente se torna mais desejável. Parte 6. Explore a história que poderia ter sido. Se existe algo que mantém as pessoas emocionalmente presas a uma ideia, é o pensamento sobre o que poderia ter acontecido. Aquela sensação de que o destino atrapalhou, de que se as circunstâncias fossem diferentes, tudo teria sido diferente. E isso também funciona na atração. Use essa frase para plantar uma semente poderosa. Engraçado. Sinto que se a gente tivesse se conhecido em outro momento, tudo poderia ter sido diferente. Você não está declarando desejo. Você está sugerindo uma conexão real, mas que surgiu no tempo errado. O que acontece a seguir é natural. A mente dela começa a criar cenários. Imagina histórias, faz projeções. E quando uma mulher te projeta em outras realidades, é porque você já está ocupando o plano emocional dela. Depois de dizer isso, faça silêncio. Deixe o espaço aberto. E se ela puxar o assunto com algo como você acha que teria sido, a resposta ideal é: difícil dizer, mas é gostoso imaginar. Você não confirma, não nega. Deixa a imaginação dela fazer o resto. E é aí que o desejo cresce. Essa frase planta uma realidade paralela, onde você e ela já viveram algo intenso, mesmo que só na imaginação. Você se torna não apenas uma presença no agora, mas uma possibilidade em todos os tempos que poderiam ter existido. Ao ativar o esse, você mexe com o lado nostálgico e romântico do cérebro feminino, que adora criar narrativas não vividas. Essa semente emocional vira um roteiro secreto que ela começa a escrever sozinha. E você é o personagem principal. É nesse espaço fictício que se constrói o apego. Quando ela sente falta de algo que nunca aconteceu, mas sente como se fosse real. Esse tipo de conexão cria um tipo raro de magnetismo. Não baseado no presente, mas no potencial de uma história inacabada. E o mais estratégico, ela vai comparar todos os futuros encontros com você àquela versão imaginária e nenhum outro homem vai conseguir competir com isso. Parte final. A escolha é sua.
Senhores, o que você aprendeu aqui hoje não são truques. São estratégias mentais que exploram algo muito mais profundo do que aparência, status ou palavras bonitas. Você entendeu que a atração real não vem do que você mostra, vem do que você faz ela sentir. Vamos revisar. Você aprendeu a valorizar a mente dela, elogiando não o que todos enxergam, mas o que quase ninguém percebe. Entendeu o impacto de mostrar que a presença dela transforma o ambiente sem precisar explicar por quê. Aprendeu a observar detalhes sutis e deixar o mistério no ar, fazendo com que ela se questione o que você viu. Descobriu como criar um efeito viciante, dizendo pouco, mas deixando muito para ela pensar. Dominou a arte de dizer que ela não é como as outras, mas de forma autêntica e no momento certo. Usou o poder do e se, plantando a ideia de uma conexão que poderia ter sido mais se o tempo fosse outro. Brincou com o proibido, ativando o desejo através da sugestão e do mistério. E, por fim, soube sair na hora certa, deixando a sensação de que algo ficou por dizer. E isso, meus amigos, é o que prende. A maioria fala demais, explica demais, entrega tudo de bandeja. Você não, você provoca, você instiga, você planta ideias que crescem na mente dela mesmo quando você já não está mais por perto. E é isso que transforma um homem comum em uma presença inesquecível. Agora me diga nos comentários, qual dessas estratégias você mais gostou? Qual delas você vai aplicar primeiro? Se você chegou até aqui, provoque o algoritmo junto comigo. Comente desafio concluído para que nós do Arsenal Estoico saibamos que você está com a gente. Um homem que busca mais presença, mais impacto, mais domínio. E se ainda não se inscreveu no canal, está esperando o quê? Nos vemos no próximo vídeo. Mantenha o foco, mantenha a honra. Bem-vindos ao Arsenal Estoico. Fiquem com o Criador dos céus e da terra.